Resiliência. A palavra resiliência vem do latim resilire, que significa a capacidade que um corpo tem de voltar à sua forma original. É a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma força externa. Assim como a capacidade que o ser humano tem de recuperar a sua serenidade habitual após ser exposto a um agente estressor. É a resiliência que nos possibilita sempre voltarmos ao original. É óbvio que cada pessoa reage às pressões da vida de uma forma diferente, mas é a resiliência que nos traz ao estado original. Por exemplo, quando uma pessoa sofre um golpe do destino, desde a perda de um emprego ou o habitual meio de subsistência, até a trágica perda de um ente querido, é a resiliência que nos traz de volta do desespero ao equilíbrio. Esse retorno ao estado original, no entanto, nunca é total e perfeito, pois se voltássemos a ser exatamente como éramos, não haveria crescimento, não haveria evolução. Mesmo uma mola ou uma borracha perde parte da elasticidade após muitas tensões. O ser humano também passa a não sofrer tanto, como o médico, por exemplo. Se ele não perdesse parte da sensibilidade ao ver o sofrimento de outros seres humanos como um processo de adaptação, ele morreria ainda jovem. É claro que existem pessoas anormais. Essa anormalidade, algumas extremas, como a do psicopata, faz com que ele se mantenha quase que imune aos sofrimentos humanos. Eles são indiferentes. Eles não têm a capacidade de se colocar no lugar do outro ser humano. O psicopata não tem a capacidade de sentir, imaginar a dor que o outro está passando. E existe o outro extremo, que são as pessoas sensíveis demais, que após serem expostas a um trauma, como muitos soldados, quando vêm da guerra, eles nunca mais voltam à sua normalidade, senão por uma ação divina favorável. Mas eu quero mostrar um ponto dentro deste tema que parece escapar ao entendimento humano. É a resiliência versus a determinação. A resiliência é benéfica no sentido de manter o nosso estado de equilíbrio original. A resiliência nos impede de ficarmos tristes ou nervosos para o resto da vida. E isso é bom. A resiliência sempre nos traz de volta ao estado
de repouso, o estado normal. Em outras palavras, é a resiliência que nos mantém como somos. O problema, porém, consiste no fato de que isso nos impede de dar continuidade a uma mudança. Quando nós queremos mudar os nossos hábitos, mudar o nosso comportamento, é a resiliência que sempre nos puxa de volta ao hábito adquirido. O problema, porém, consiste no fato de que isso nos impede de mudar. O processo de mudança se torna quase impossível, a menos que entre em ação outro processo que nos leve a uma transformação. Todos nós sabemos como é difícil mudar alguns hábitos, promover algumas mudanças em nossas vidas, física e espiritual. Nós podemos ver pessoas que vêm para a igreja e tentam se firmar, mas, mesmo contra sua própria vontade, voltam à vida dantes, voltam a vaguear. Mas por que outros se firmam? Para resumir e simplificar, lembremos de João 3,3, onde Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Quando uma pessoa nasce de novo, sua natureza foi mudada, ou seja, a natureza do seu espírito. Todos nós nascemos no mundo e o nosso espírito é mundano, e as inclinações do nosso espírito são para as coisas do mundo. Então, a forma do seu espírito, ou seja, a natureza do seu espírito, ela é mudada com o novo nascimento. E agora não existe mais a forma mundana, antiga, puxando de volta a forma original. Muito pelo contrário, a forma original e predominante agora é a forma do cristão. Não importa quantas vezes ele caia, a força da resiliência, agora espiritual, o puxará ao original. Como disse Paulo, ainda que caia, não permanecerá caído. Sua forma original agora é de um cristão posicionado, porque o cristão é a pessoa que sofreu o processo do novo nascimento. E o novo nascimento é a troca da natureza do espírito. Perguntaram uma vez ao irmão Brana: irmão Brana, se eu for um cristão, se eu me tornar um cristão, eu posso fazer tudo o que eu quiser? O irmão Brana disse: sim, perfeitamente, pois eu te garanto que se você for um cristão, você só vai querer fazer o que é correto. Porém, antes de continuarmos aqui, deixa-me esclarecer uma coisa. O processo do novo nascimento muda somente a natureza do espírito, não muda a natureza da carne. A carne agora, ou seja, o homem de fora, o seu comportamento também é mudado, porque o homem de fora é influenciado pelo homem de dentro. Então, a pessoa que nunca nasceu de novo, tanto o homem de fora como o homem de dentro, a natureza é terrena. Mas com o novo nascimento, a natureza do homem de dentro se tornou divina. Porém, a natureza do homem de fora, o humano, continua humana.
Por isso, Paulo disse que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Mas no novo nascimento foi trocada a natureza do espírito, e essa nova natureza atuará conforme a sua espécie. E se você cair, a resiliência dessa nova natureza te puxará de volta ao estado original, que é de um cristão, porque agora você tem a natureza de Cristo. Esse é um processo original criado por Deus, o novo nascimento. A pessoa desejar manter uma vida cristã quando a natureza ainda é mundana é como tentar manter uma borracha esticada. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai se cansar e desistirá. Será mais um desiludido à margem do caminho. Se a sua natureza não for divina, peça essa troca de natureza a Deus. A Bíblia fala dessa troca de natureza, como citamos acima em São João, capítulo 3, verso 3, como também em Ezequiel, capítulo 11, onde diz, verso 19, e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei de sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. E no verso 26 do capítulo 36 diz, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Isso fala do novo nascimento. E novo nascimento fala de posicionamento. Se o seu espírito é posicionado, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, a resiliência divina, a resiliência espiritual, te puxará de volta ao seu estado original, normal, sempre que você errar. O coração convertido sempre te levará a consertar. Isso é Deus em você. Essa é a resiliência espiritual. Não tente agir como um cristão sem ser. Não é o fruto que faz a árvore boa ou má. O fruto apenas está ali para dizer se aquela árvore é boa ou má. Não busque produzir frutos, busque ser cristão, e o fruto será um processo natural. Busque o novo nascimento, e a natureza divina se responsabilizará por você. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.